A ideia de que você deve ir à escola, conseguir um emprego e investir no mercado de ações para o longo prazo está ultrapassada. Por que poupar dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% mais rico e os 99% restantes é colossal, e isso vai muito além de simplesmente dinheiro. Precisamos parar, analisar o cenário completo e nos perguntar: o que estamos fazendo com nossas vidas? Dentro de cada um de nós, há uma pessoa pobre, uma de classe média e uma rica. A pessoa pobre em nós quer sobrevivência. A de classe média busca segurança e um salário fixo. A rica, no entanto, pensa em como criar e acumular riqueza. A sociedade, porém, não ensina isso. Ensina apenas a ir para a escola, conseguir um emprego e trabalhar por um salário. Mas ninguém te ensina a se tornar rico. Se você já leu Pai Rico, Pai Pobre, sabe que meu pai rico nunca me pagou um salário, pois acreditava que o salário era uma armadilha. Ele dizia que no momento em que você começa a depender de um salário, você se torna um empregado para sempre. E essa é a mentalidade que mantém a maioria das pessoas presas. Por outro lado, os empreendedores têm uma mentalidade completamente diferente. Eles não trabalham para ter um salário, não são escravos do dinheiro. Se falharem, simplesmente recomeçam. Se um governo não os valoriza, eles mudam de país. Essa é a diferença entre um empresário e um empregado. A forma de pensar, as habilidades e as regras pelas quais jogam são completamente diferentes. Agora, imagine dizer isso a alguém que está pensando em largar o emprego e se tornar empreendedor. Foi o que aconteceu comigo. Meu último pagamento foi um divisor de águas. Eu estava animado, mas ao mesmo tempo perturbado. Um colega me disse: você vai fracassar e voltar. Mas minha resposta foi simples: se eu fracassar, nunca mais volto. Essa é a atitude que diferencia os verdadeiros empreendedores. Não há plano B, apenas a determinação de fazer dar certo. A jornada empreendedora não é fácil. Passei anos sem dinheiro, mas isso me fez mais esperto, mais focado. E foi assim que aprendi a maior lição. Quando você não tem um salário para te sustentar, você descobre quem realmente é. Você se torna mais determinado, mais criativo e, no fim, mais bem-sucedido. O problema é que a maioria das pessoas está presa a ideias antigas. Elas não percebem que o mundo mudou. A ideia de ir para a escola, conseguir um bom emprego, economizar dinheiro e se livrar das dívidas está completamente ultrapassada. O sistema que ensinou isso começou a ruir em 1971, quando o presidente Nixon tirou os Estados Unidos do padrão ouro, e o dinheiro passou a ser apenas dívida. Hoje os bancos não querem o seu dinheiro porque eles podem simplesmente imprimir mais. Isso cria bolhas no mercado de ações e imóveis, enquanto quem trabalha por um salário fica cada vez mais pobre. Poupar dinheiro virou uma perda de tempo, e trabalhar só para pagar impostos é um ciclo vicioso. Você precisa aprender a usar as dívidas e os impostos ao seu favor, porque são essas ferramentas que enriquecem os ricos e empobrecem os demais. Os verdadeiros empreendedores não estão apenas preocupados em abrir empresas para ganhar dinheiro. Eles entendem as regras do jogo. Sabem que ao imprimir dinheiro, o governo cria inflação, e quem sofre são os trabalhadores e poupadores. Por isso, enquanto muitos especialistas dizem para se livrar das dívidas, eu digo: aprenda a usá-las. A dívida, quando usada corretamente, é uma das maiores armas para se acumular riqueza. Enquanto 99% das pessoas estão correndo atrás de ideias antigas, como conseguir um bom emprego e economizar para o futuro, o 1% está jogando um jogo completamente diferente. Eles usam dívidas, impostos e inflação a seu favor. E essa é a verdadeira diferença entre quem enriquece e quem fica para trás. O mundo mudou, e se você continuar preso às ideias obsoletas do passado, vai ser engolido pelas novas regras. As pessoas muitas vezes não entendem o que realmente significa ser um empreendedor. A maioria confunde ser autônomo com ser empreendedor, mas há uma grande diferença. Os autônomos pagam os impostos mais altos sem sequer perceberem. Eles acreditam que estão no caminho certo, mas não entendem o verdadeiro jogo. Sim, isso pode ser chamado de espírito empreendedor, mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Não existe uma economia ruim. Todos nós enfrentamos uma economia externa, o que acontece ao nosso redor, mas também temos uma economia interna, que é como lidamos com o mundo e o dinheiro. A chave para o sucesso está em mudar essa economia interna. Para mim, por exemplo, tanto faz se a economia externa está boa ou ruim, porque aprendi a prosperar em qualquer cenário. Mas uma pessoa com uma economia interna fraca só verá o lado negativo, porque não sabe como ganhar dinheiro em diferentes situações. Pense na pessoa de classe média. Ela quer segurança, uma boa casa, um salário fixo, um carro. Quando o emprego desaparece, é o fim do mundo para ela.
Já o empreendedor, que não depende de emprego fixo, não vê isso como um problema. Essa é a lição que aprendi com meu pai rico: sempre há dois lados em qualquer situação. Se você acha que a economia está ruim, provavelmente sua economia interna está ruim. Se você vê a falta de empregos como um desastre, é porque você valoriza demais a estabilidade que vem de fora, em vez de se fortalecer por dentro. O verdadeiro empreendedor tem o que chamamos de foco interno. Ele não se abala facilmente. Quando cai, vê isso como uma oportunidade de se levantar ainda mais forte. Enquanto outros temem cometer erros, o empreendedor entende que os erros são essenciais. Cada falha é uma lição. E quando você aprende com elas, você se torna mais forte, mais inteligente e mais preparado. Esse controle interno é o que diferencia um empreendedor de um empregado. No momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Você está vendendo seu tempo e esforço por um valor fixo. Um verdadeiro empreendedor nunca quer ficar preso a isso, porque ele valoriza a liberdade acima de tudo. Quando eu era criança, perguntei ao meu pai por que não aprendíamos sobre dinheiro na escola. A resposta dele foi reveladora: porque o governo não quer que a gente aprenda sobre isso. O objetivo da escola é te preparar para conseguir um emprego, não para ganhar dinheiro. Aquilo me pareceu estranho. Se o propósito de trabalhar é ganhar dinheiro, por que não aprendemos logo sobre dinheiro? Ele ficou frustrado e me disse: se você quer aprender sobre dinheiro, pergunte ao pai do Mike. O pai do Mike era um empreendedor. Isso me deixou intrigado. Fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e disse: tenho 9 anos e quero aprender sobre dinheiro. Ele apenas respondeu: volte amanhã. E assim começou a história do asterisco pai rico. Meu pai rico aceitou me ensinar sobre dinheiro, mas com uma condição: ele nunca me pagaria. Isso no início foi difícil de entender, mas ele me explicou: no momento em que eu te pagar, você vira um empregado. E essa é a armadilha. Empreendedores trabalham para serem livres. Ele começou a me ensinar usando o jogo de tabuleiro Monopólio. No início parecia um jogo bobo, mas ele estava me ensinando algo profundo: como adquirir e gerenciar ativos. 4 casas verdes, um hotel vermelho. O conceito era simples, mas poderoso. Na vida real, meu pai rico seguiu exatamente essa estratégia, comprando pequenas propriedades e aumentando seu patrimônio até construir um império. Enquanto as escolas ensinam a temer os erros e evitá-los, o mundo real valoriza o aprendizado que vem deles. Crescer como empreendedor é aceitar o risco, abraçar o erro e aprender com ele. A verdadeira educação não acontece nas salas de aula, ela acontece na vida, nos negócios, nas interações com advogados, contadores, investidores. O sistema escolar foi projetado para formar empregados, médicos, advogados, especialistas. Mas nunca foi pensado para te ensinar a ser rico. É por isso que a maioria das pessoas sai da escola sem saber nada sobre contabilidade, impostos ou dívidas, conhecimentos essenciais para qualquer empreendedor. A diferença entre meu pai rico e meu pai pobre era simples. Meu pai rico aprendeu sobre dinheiro vivendo o mundo dos negócios desde cedo, enquanto meu pai pobre seguiu o caminho tradicional, acreditando que um bom emprego seria a solução. E essa é a grande questão: o que você realmente quer para a sua vida? Segurança ou liberdade? Trabalhar para pagar suas contas ou aprender a jogar o jogo do dinheiro de forma inteligente? A escolha é sua, mas saiba que o sistema nunca vai te ensinar a ser rico. Isso é algo que você precisa aprender por conta própria, assim como eu fiz. Você já parou para pensar por que alguns professores ensinam coisas que nunca usam? Um dia perguntei a um dos meus professores: você já usou isso que está ensinando? Ele respondeu: não, mas me pagam para ensinar. Essa resposta me fez refletir sobre o tipo de aprendizado que buscamos. A verdadeira educação vem de quem pratica o que ensina, de quem vive aquilo todos os dias. E essa é a diferença crucial entre um professor de verdade e um falso. Os meus verdadeiros professores são meus contadores, advogados e banqueiros. Eles estão ali diariamente resolvendo problemas reais dos meus negócios. Aprendo com eles porque estão no campo de batalha, lidando com desafios que exigem soluções práticas. Mas aqui vai um segredo: os ricos preferem manter esse conhecimento para si. Eles dizem: não conte aos outros. Mantenha-os na ignorância. Isso acontece há séculos. Não é à toa que até a Bíblia fala: sempre haverá pobres entre vós. O que poucos percebem é que muitas das crenças que nos limitam vêm de palavras repetidas ao longo da vida. Meu pai, por exemplo, dizia: você acha que dinheiro dá em árvore?
Já o pai do meu melhor amigo, que era um empreendedor, me ensinou algo completamente diferente. Ele dizia, em vez de dizer que não pode pagar, pergunte-se, como posso pagar? Ele me mostrou que uma pergunta abre a mente, enquanto uma afirmação a fecha. Essa é a chave. Se você continua dizendo não posso, não consigo, adivinhe, você está programando sua mente para o fracasso. A vida financeira é como um jogo, e cada um joga com suas próprias regras. Eu, por exemplo, sigo as regras dos negócios imobiliários, e esse foi o caminho que escolhi para prosperar. E o que eu digo aos jovens é: encontre o seu jogo e jogue com maestria. Escrevi o livro Pai Rico, Pai Pobre porque sabia que esse momento chegaria. Estamos vivendo tempos de incerteza, uma era que muitos temem, mas que eu vejo como uma grande oportunidade. O mundo nunca esteve tão interconectado, e uma queda no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, pode afetar o mundo inteiro. É assustador, sim, mas também empolgante. Eu ganho mais dinheiro quando o mercado cai do que quando ele sobe, porque entendo as regras do jogo. A crise que estamos enfrentando não é apenas financeira, é uma crise de mentalidade. O governo está imprimindo dinheiro sem parar, e a dívida global está em níveis alarmantes. Mas o verdadeiro problema não está nos números, está na forma como você encara a situação. Enquanto muitos se desesperam, eu vejo isso como uma oportunidade de me fortalecer. A questão é, você vai se deixar abater ou vai usar essa crise como combustível para se transformar? É aqui que entra a metamorfose. Assim como uma lagarta se transforma em borboleta, essa crise pode ser o seu casulo. A escolha é sua. Você pode sair mais forte, ou pode continuar sendo esmagado pelas circunstâncias. Tudo depende de como você decide encarar os desafios. A crise não é externa, é interna. Ela está na sua cabeça. E a boa notícia é que se a crise está na sua cabeça, você tem o poder de mudá-la. Esse é o momento de buscar um trabalho que tenha significado, algo que te inspire a seguir em frente. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Quando você encontra um propósito, os desafios se tornam oportunidades. Eu, por exemplo, estou com minhas empresas gerando lucros, mesmo em meio a problemas na cadeia de suprimentos. Esse tipo de mentalidade é o que nos faz prosperar em tempos difíceis. E mais, os ricos não trabalham por dinheiro porque sabem que existem diferentes tipos de renda. Há a renda ativa, que é a do trabalho, a renda de portfólio, que vem dos investimentos, e a renda passiva, que é a mais valiosa de todas, porque nunca é tributada. É por isso que tantas pessoas reclamam, dizendo que os ricos não pagam impostos. O que elas não sabem é que as leis tributárias estão disponíveis para todos, basta aprender a usá-las. Então, se você quer mudar sua vida financeira, comece entendendo as regras do jogo. Pare de acreditar que os ricos são privilegiados e comece a buscar educação financeira de verdade. Tudo que eu aprendi veio do jogo Monopólio que jogava com meu pai rico, 4 casas verdes, um hotel vermelho. Parece simples, mas essa foi a fórmula que mudou minha vida. O McDonald's, por exemplo, não está no ramo de hambúrgueres, mas no ramo imobiliário. E é isso que os mantém ricos. Portanto, a questão não é se você consegue ou não. A questão é, você está disposto a aprender as regras que os ricos seguem? Conheço um empresário que acumulou 16 bilhões de dólares e, surpreendentemente, não pagou um centavo de imposto sobre isso. E o mais interessante? Isso é totalmente legal. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo, mas a maioria não tem o conhecimento necessário para aproveitar essas oportunidades, e sofrem por falta de educação financeira. Eu aprendi sobre dinheiro quando era criança, observando o pai rico que investia em imóveis. E percebi algo incrível: você não só pode ganhar dinheiro, mas também pode mantê-lo. Muita gente se empolga com quanto ganha, mas o verdadeiro segredo está em quanto consegue guardar e principalmente quanto imposto paga sobre isso. A maioria das pessoas simplesmente não entende essas regras. O sistema é feito para todos, mas poucas pessoas sabem como usá-lo a seu favor. Como você disse, falta educação financeira. Sem um plano, as pessoas acham arriscado investir, mas o que realmente me parece arriscado é ter um emprego tradicional. Pagar impostos altos e poupar dinheiro em um sistema que está constantemente imprimindo mais dinheiro, desvalorizando o que você tem. Infelizmente, temos dinheiro falso, mestres falsos e ativos falsos. As bolsas de valores não vão te ensinar como realmente proteger e aumentar seu patrimônio. A maioria das escolas, por exemplo, não ensina nada sobre dinheiro. E isso não é por acaso, é intencional. O sistema foi desenhado para manter as pessoas da classe média e pobre presas,
trabalhando duro e sem nunca entender o que os ricos ensinam aos seus filhos. Os ricos não trabalham por dinheiro. Essa é a primeira lição que aprendi com o pai rico. Eles jogam o jogo totalmente diferente dos demais, especialmente do que é ensinado nas escolas. Meu pai pobre, por exemplo, era um homem muito educado, mas sem conhecimento financeiro. Ele acreditava que um bom emprego e um diploma eram o caminho para a estabilidade, enquanto o pai rico, que não terminou a escola, já sabia como ganhar dinheiro e, o mais importante, como não pagar impostos. Desde cedo percebi que o sistema financeiro é composto por duas grandes forças: dívidas e impostos. Mesmo assim, dizem as crianças para irem à escola, conseguirem um emprego, economizarem dinheiro e evitarem dívidas. Isso é um conselho obsoleto, especialmente quando os governos estão imprimindo dinheiro desenfreadamente. Aqueles que realmente estão sendo prejudicados por esse sistema são as pessoas da classe média, que trabalham duro por um salário. Enquanto isso, os banqueiros e os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. A diferença está na mentalidade. Eu pedi ao meu pai rico que me ensinasse sobre dinheiro, e ele me disse algo que nunca esqueci: se eu te pagar, você pensará como um empregado. Mas se eu te ensinar a nunca trabalhar por dinheiro, você se tornará rico. O que ele quis dizer é que o verdadeiro aprendizado vem de quem está no campo de batalha, e não de quem apenas ensina da teoria. Na escola, por exemplo, temos professores que falam de contabilidade sem nunca terem feito isso na prática. Eles são mestres falsos. E o que acontece? Eles ensinam às crianças conceitos errados sobre o que são ativos e passivos. Eles ensinam que uma casa própria ou um carro são ativos, quando, na verdade, estão tirando dinheiro dos seus bolsos. Existem 3 tipos de renda: a renda ativa, salário, a de portfólio, ganhos de capital, e a passiva, fluxo de caixa. A renda passiva é a mais poderosa, pois nunca é tributada da mesma forma que a renda ativa. E é isso que os ricos ensinam aos seus filhos, mas as escolas não. Agora, imagine que você acorda amanhã e perde tudo: seu dinheiro, seu networking, suas promoções. O que você faria? Para a maioria das pessoas, essa ideia é assustadora. Mas para um verdadeiro empreendedor é só mais um obstáculo. Eu já passei por isso várias vezes e sei que a resposta está em continuar, em reinventar as regras. O empreendedor é alguém que não aceita um não como resposta e está sempre em busca de soluções. No final das contas, ser empreendedor é mais do que um conjunto de habilidades, é uma mentalidade. Eu passo a maior parte do meu tempo com outros empreendedores, sempre aprendendo e me reinventando. Se eu perdesse tudo, simplesmente começaria de novo, porque o verdadeiro poder está no conhecimento e na capacidade de adaptação. Essa é a diferença entre quem apenas trabalha por dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar para si. E essa é a lição que transforma vidas. O empreendedorismo pode parecer um desafio complexo, mas é uma das melhores formas para que pessoas comuns conquistem independência financeira e explorem os caminhos de investimento que estão ao alcance hoje. Mas como alguém pode se tornar verdadeiramente alfabetizado financeiramente? O que é preciso para construir um fluxo de caixa positivo e, mais importante, o que é necessário para ficar rico? Neste artigo, vou compartilhar algumas das melhores dicas de Robert Kiyosaki para te ajudar a alcançar suas metas financeiras. Reconfigure sua mentalidade. O primeiro passo para alcançar o sucesso financeiro é mudar sua mentalidade. Muitas vezes acreditamos que não podemos mudar a forma como pensamos, mas isso é um erro. Com uma simples mudança de atitude, um novo mundo de oportunidades pode surgir. Kiyosaki destaca que muitos estão presos a pensamentos limitantes, como preciso de um bom emprego, ou quero uma aposentadoria estável com benefícios médicos. Essa é uma mentalidade que impede o crescimento. A economia real acontece entre seus ouvidos, no coração e nas suas entranhas. Mudar a maneira como você pensa sobre dinheiro é o primeiro passo para uma nova realidade financeira. 2. Use a dívida para crescer. Parece contraditório, mas a dívida pode ser uma aliada poderosa para quem sabe utilizá-la corretamente. Kiyosaki ensina que existe a dívida boa e a dívida ruim. A diferença está em como você a usa. A dívida boa coloca dinheiro no seu bolso, enquanto a dívida ruim tira. Muitas pessoas acham que sua casa ou carro são ativos, mas na verdade são passivos, porque geram despesas constantes como impostos, manutenção e seguros. Em contrapartida, se você possui uma propriedade que aluga, essa dívida pode se tornar uma fonte de renda, colocando dinheiro no seu bolso todos os meses.
Kiyosaki começou pequeno, comprando um pequeno apartamento aos 25 anos. E hoje ele e sua esposa possuem 6.500 propriedades que geram fluxo de caixa constante. O segredo? Entender como transformar a dívida em um ativo que trabalhe para você. 3. Encontre mentores. Uma das dicas mais valiosas e frequentemente mencionada é a importância de ter um mentor. Um bom mentor pode guiá-lo em momentos difíceis, ajudá-lo a entender melhor sua área de atuação e fornecer as ferramentas certas para que você se torne o melhor naquilo que faz. Não subestime o poder de aprender com quem já percorreu o caminho que você quer trilhar. 4. Não trabalhe por dinheiro. Essa dica pode parecer completamente fora de lugar quando o assunto é se tornar rico, mas é uma das mais poderosas. Muitas pessoas pensam que para serem bem-sucedidas precisam focar em ganhar dinheiro. Mas como Kiyosaki ensina, os ricos não trabalham por dinheiro. Eles criam negócios, investem em imóveis e constroem fluxos de caixa que permitem que o dinheiro trabalhe para eles. Se você trabalha para ganhar dinheiro, será tributado. Mas se cria negócios e investe, terá controle sobre quanto ganha e quanto paga em impostos. Kiyosaki, por exemplo, não paga impostos porque entende o jogo financeiro e sabe como usar as regras a seu favor. Qual dessas dicas de Robert Kiyosaki você acha mais útil? Deixe nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre como alcançar o sucesso financeiro. A equipe do canal Din Din agradece.